Saudações, preclaros confrades. Eu estou inaugurando um quadro aqui no canal. Toda sexta-feira eu pretendo responder perguntas que me fazem durante a semana, ou pelo WhatsApp, ou pessoalmente, ou até mesmo aqui no canal. Eu separei algumas para inauguração deste quadro. Vamos lá. Eu vou reproduzir a pergunta e eu mesmo respondo, já que o confrade não participa mais dos vídeos. Me perguntaram quem seria o substituto ideal do Putin quando o Putin deixar o poder por algum motivo, não é? Eu respondi Dmitry Medvedev ou Kadyrov. Para quem não conhece, o Kadyrov é o presidente, não é, comandante da República da Chechênia. Eu acho mais possível, por conta de toda a cultura russa, o Dmitry Medvedev, que inclusive já foi presidente da Rússia, e por ele ser cristão, ter mais experiência. O Kadyrov, ele é muçulmano e comanda uma república de maioria muçulmana dentro da Rússia, mas eu acho um excelente líder. A outra pergunta foi de um camarada que estudou comigo na faculdade. Ele perguntou o seguinte: se eu acredito que há a possibilidade de um projeto de desenvolvimento nacional sem ruptura institucional. Refazendo a pergunta, se eu acredito que existe uma possibilidade de desenvolvimento nacional sem ruptura institucional. Bom, aí é uma questão um pouco mais complicada de se responder. Evidentemente que não, mas a explicação do não que é mais complicado. Primeiro eu vou reproduzir o que o Dr. Adriano Benayon, que era economista do Prona, do Dr. Enéas, já disse. Os três poderes brasileiros estão com influência externa, não é? Ou seja, aí quem disse sou eu, estão representados por traidores da pátria, não é? Então, veja só, Bolsonaro deu auxílio de R$ 600 durante a pandemia, aí agora fala que vai manter os R$ 600, aí vem o Lula e fala que vai aumentar ainda mais o Bolsa Família, não é? Se ele ganhar, não é? O Bolsonaro diz agora que vai renegociar as dívidas via Caixa Econômica Federal, o Lula diz que vai conversar com os varejistas para refinanciar as dívidas. Então, assim, tirando a questão da postura, do decoro, não é? Das barbaridades que cada um fala e também os afagos que cada um faz à sua militância, a política é sempre a mesma, não é? É aquela política liberal compensatória, ou seja, existe aquela compensação social de uma bolsa, de um auxílio, de um voucher, para quê? Para estancar a revolta popular. Porque você imagina o Brasil, no contexto econômico atual, sem um Auxílio Brasil, sem um Bolsa Família, sem um ProUni, sem um FIES, sem um Vale Gás, já estaríamos num caos generalizado. Então, eu não acredito em mudança, em desenvolvimento econômico ou desenvolvimento industrial ou desenvolvimento nacional dentro dessas quatro linhas aí que nós estamos acostumados da democracia liberal. Não, nós precisamos de uma ruptura. Não é? E o Brasil está tão preso a esse sistema que, por exemplo, na votação da ONU sobre a anexação dos territórios pela Rússia, o Brasil foi o único país dos BRICS que votou contra a Rússia, o que é uma piada, né? Já que a Rússia deu inúmeros votos favoráveis ao Brasil na questão da Amazônia, quando o Bolsonaro estava atrás de fertilizantes porque a inflação brasileira estava subindo muito. Né? Ali prestes a explodir a guerra, o conflito entre Rússia e Ucrânia, ele foi para a Rússia, o Putin recebeu ele muito bem e agora o governo brasileiro retribui dessa forma. É catastrófico, catastrófico. E eu vou fazer uma outra pergunta que fizeram aqui no vídeo anterior. O camarada perguntou o seguinte, qual livro nazista eu indicaria, ou qual livro para estudar o nazismo eu indicaria? Bom, eu sempre indico a fonte. Seja para você estudar o marxismo, você vai ler Karl Marx e Engels, não é? Então, se você vai estudar nazismo, nacionalsocialismo, eu indico que você, caso não tenha lido, leia
o Minha Luta do próprio Adolf Hitler e depois você tire as suas próprias conclusões. Depois, se você quiser, você pode ler alguns comentadores deste assunto, mas o ideal é que você leia a fonte, não é? Aí perguntaram o seguinte: você é conservador, mas apoia países teoricamente de esquerda? Bom, eu vou até reproduzir a fala de um padre ortodoxo que diz o seguinte: é mais fácil um jovem comunista encontrar o caminho para Deus do que um libertino que aos 5 anos já conhece revistas pornô e aos 15 experimentou drogas leves. Bom, essa é a realidade das crianças, dos jovens do Ocidente, não é? Os pais ali deixam o celular, deixam o tablet para quê? Para se livrar da manha da criança, do choro, e deixa ela lá com o acesso à internet. E aí o que pode acontecer e que acontece muito nos dias de hoje: a criança vai lá, aparece um anúncio, não é? Um anúncio criptopornográfico, a criança vê, não é? Ou então os pais também com uma criança de 10 anos, não é? Ou então a criança tendo dinheiro, ela compra facilmente. Aqui hoje em dia não mais, né? Porque tem internet, mas antigamente uma criança de 10, 12 anos comprava facilmente uma revista erótica numa banca de jornal. Essa é a realidade do Ocidente. Eu aconselho até os senhores assistirem o filme Adeus Lenin. Eu assisti no primeiro ano de economia, onde mostra o conflito de valores entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, né? Quando cai o muro. E aí o pessoal que morava na Alemanha Oriental achava assim um absurdo você ir numa banca de jornal e comprar revista de mulher pelada, não é? E aí eu até respondi essa pergunta: onde é mais fácil se degenerar? Em Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, ou em Nova York? Não é? É mais fácil você buscar um cinema pornográfico no cinema norte-coreano ou no cinema estadunidense. É mais fácil você comprar droga em território americano ou em território, por exemplo, norte-coreano, não é? É evidente que o estilo de vida ocidental auxilia de certa forma e promove, através das suas propagandas, esse estilo mais degenerado. Então, sim, eu apoio países teoricamente de esquerda, até porque os países que foram comunistas lá atrás, hoje são muito mais conservadores do que os países que sempre foram capitalistas e estiveram inclusos na globalização. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta aqui. Me perguntaram também por que a Venezuela chegou nessa situação. Eu creio que o sujeito esteja me questionando sobre a situação econômica e política da Venezuela. Bom, a Venezuela, quando teve uma alta dos preços do petróleo, a Venezuela estava muito bem. Só que aí ocorreram alguns problemas, porque o gasto foi completamente desequilibrado, não é? O gasto por parte do Estado. Eu não estou falando que não deva existir políticas sociais, muito pelo contrário, eu defendo políticas sociais, mas ela deve estar ancorada no quê? Num equilíbrio fiscal. Equilíbrio fiscal não é coisa de neoliberal, não. Se na sua vida pessoal você não tiver um equilíbrio das finanças, você vai falir, você vai ficar com o nome sujo, você vai ficar endividado. Com as nações também não é diferente. E aí o que acontece? A Venezuela expande os seus gastos estatais, acontece uma queda do preço do petróleo, não é das commodities em geral, mas estou me referindo mais do petróleo porque era a principal fonte de receita da Venezuela. E o que ocorre? A Venezuela fica descapitalizada. As contas da petrolífera estatal são bloqueadas. As contas sendo bloqueadas, o Estado não tem mais dinheiro para investir em tecnologia, em refinaria, para refinar o petróleo e, por consequência, para exportar o petróleo, que é a principal fonte de entrada de dólares na Venezuela. Lembrando que a Venezuela é um país muito desindustrializado, então quase tudo que a população consome é importado. E para você importar, você precisa de dólares. A Venezuela não tinha dólares, entrou num colapso financeiro, né? E estamos aí. Depois só piorou a situação da Venezuela por conta de sanções econômicas, não é? Já a Bolívia, ela tomou um outro rumo,
Não é? A Bolívia também se beneficiou da explosão dos preços das commodities, conforme o Brasil lá atrás. Não é? No governo Lula, o Brasil cresceu muito por conta das commodities. E a Bolívia, por exemplo, teve longos anos de crescimento econômico, se eu não me engano, o maior crescimento econômico das Américas, inclusive comparado ao próprio Estados Unidos. Óbvio que a Bolívia é um país bem mais pobre, porém teve um crescimento econômico maior nos últimos anos. E agora vem fazendo grandes parcerias estruturais para a nação, como, por exemplo, a construção de reatores nuclear, numa parceria com a Rússia, e também já tem uma indústria embrionária do que? De carro elétrico. Não é? Ou seja, o país está investindo em estudo, em tecnologia e indústria, que é o que realmente faz um país crescer. E foram essas as perguntas desta semana. Por hoje é isso. Se inscrevam no canal. Estamos juntos.